pessoa bonita. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho. Vamos gravar aqui rapidinho na plataforma Plural. Esse vídeo você vai estar vendo. Hoje é quarta, tá? Para hoje, a prof deixou atividade de matemática e geografia. Lá na plataforma, a prof deixou uma atividade de matemática, essa daqui que vocês estão vendo. É para você calcular o MMC. São 6 contas de MMC para serem calculadas. Eu não vou fazer aqui com vocês, porque lá na plataforma a prof estará corrigindo uma por uma. Certo, pessoas lindas? Então, vamos corrigir juntos quarta-feira, hoje, lá na plataforma Plural, ok? Então, vamos com fé corrigir tudo de quarta-feira. Muito bem. Pessoas lindas. A gente faz junto, então, essas atividades lá na plataforma, certo? Deixa a prof parar aqui o compartilhamento dessa folhinha, muito bem. Então, pessoas lindas, lá na plataforma, como hoje é quarta, vocês vão encontrar também... deixa eu ver se eu consigo mandar aqui outra coisa para mostrar para vocês. Não. É que tá abrindo em PDF. Deixa a prof ver se eu consigo mandar. Se eu consigo mostrar o projeto. Não consigo, ele só me deixa mostrar no Chrome. Espera um pouquinho, então. Puxa vida, a prof não tá conseguindo salvar esse. Espera aí. A prof vai fazer uma pausa rapidinho aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Ah, aqui não pausa. Que triste. Gente, vai estar para vocês aí uma folha. Deixa a prof tentar aqui de novo. Uma folha do projeto da capivara colorida que a prof fez com vocês, tá? Então, pessoas lindas, vocês vão abrir lá na plataforma Plural. E agora eu já não sei porque eu salvei e não sei onde salvei. Ai, que delícia, gente. Vai ficar assim mesmo. Paciência. Deixa eu ver aqui se eu salvar de novo. Tá lá fora. Ok. Documentos. Aqui. Vamos ver se eu consigo abrir. Não consigo mostrar para vocês, porque ele abre com o Internet Explorer. Eu não consigo mostrar para vocês. Só consigo salvar em PDF. Não consigo salvar de outra maneira. Eu queria muito mostrar isso para vocês, mas a prof não tá conseguindo mostrar. A tela inteira não, uma janela. Não consigo mostrar, gente. Deixa eu ver. Ah, consegui. Ufa. Olha só, pessoas lindas, esse projeto aqui vai estar lá para vocês darem uma olhada com as atividades de cada um dos dias que você tem que fazer. Certo, pessoas lindas? Não esquecendo que se você precisar de algum material, você pode ir na escola apenas nas segundas-feiras e nas quintas-feiras, das 8 às 11h30 e das 2 às 4h30, que é o horário de funcionamento da escola agora durante a pandemia, certo? Aí tem 2 atividades aqui, vocês vão imprimir 2 figuras e tem as atividades do projeto para vocês resolverem, certo, pessoas lindas? Ah, que bom que a prof conseguiu mostrar. Então, tá aqui, ó, vocês vão ver essa folhinha do projeto também hoje aqui na plataforma, lá em Convivência Ética. Certo, pessoas lindas? Amém. A prof conseguiu mostrar. Muito bem. Para hoje, então, em matemática, a prof vai fazer a correção hoje lá na plataforma dos MMCs que a prof mostrou.
hoje lá em Convivência Ética, você acha o projeto todo para saber o que tem que ser feito durante a semana. E para hoje, o prof deixou também a aula de geografia. Nós vamos da página 279 até a 284. Então, a gente continua, a gente estava falando na aula passada sobre os períodos da história do Brasil. A gente estava vendo o segundo reinado, que teve lá o golpe da maioridade, né? Deixaram o Dom Pedro II maior de idade antes da época para ele poder assumir de uma vez, né? E acabar com a instabilidade política que estava no Brasil nessa época. E daí, nessa época, houve uma modernização do Brasil, crescimento da área urbana também acontece. E também a gente vai falar agora, dando continuidade a esse segundo reinado aí, certo? Então, a gente estava falando sobre os trabalhadores escravizados do café na página 279. Vamos dar uma olhadinha? Aqui vai ter algumas informações que a prof já conversou com vocês antes, quando falou sobre a abolição da escravatura, tá? Então, vamos retomar aqui que a gente vai lembrando. O cultivo do café era realizado em grandes fazendas, principalmente por africanos escravizados. Após uma forte pressão da Inglaterra em 1850, lembra que eu falei? A Inglaterra falou, não vou mais comprar nada de vocês. Libera logo os escravos, acaba com a escravidão. E o Brasil foi criando leis para enganar que estava fazendo alguma coisa, lembram disso? Então, olha só, foi aprovada em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Então, a partir de 1850, já não podia ficar vindo muitas pessoas de fora para cá, tá? Ele proibia trazer escravos para o Brasil. Primeira lei que ele inventou lá para dar uma tranquilizada na Inglaterra e a gente não perder todo o comércio que a gente tinha compra e venda com eles, tá? Alguns anos depois, em 1871, 21 anos depois, a Inglaterra pressionando, eles aprovaram a lei do ventre livre. Lembra que eu contei para vocês? Quem nasceu a partir desse dia, né, filhos de escravo, eram livres. Quem nasceu um dia antes da lei ainda era escravo. Lembram disso? Que concedeu a liberdade a todos os filhos de mães escravas nascidos a partir daquela data. Para continuar utilizando pessoas escravizadas em suas fazendas, os cafeicultores passaram a comprá-las em outras regiões do país, principalmente no Nordeste brasileiro. No entanto, diante da dificuldade cada vez maior de fazer o uso da mão de obra escravizada, alguns fazendeiros encontraram outra solução: estimular a vinda de imigrantes. Lembra que eu falei para vocês alguns anos antes, começa uma campanha grande lá na Europa, tentando convencer os europeus, que eram mais humildes, a virem para cá, dizendo que aqui havia muita terra, quem viesse conseguiria enriquecer se trabalhasse direito, se fosse pessoa dedicada, conseguiria ter uma vida melhor. Lembram disso? Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Onde que eu parei, gente? Estimular a vinda de imigrantes. Assim, em muitas fazendas, pouco a pouco, os trabalhadores livres foram substituindo os trabalhadores escravizados nas lavouras de café. A pressão inglesa. No século XIX, a Inglaterra era um país industrializado que procurava ampliar o mercado consumidor para seus produtos. Assim, os ingleses passaram a pressionar outros países a substituírem o trabalho escravizado pelo assalariado. Com essa medida, eles esperavam que mais pessoas tivessem condições de comprar os seus produtos. É claro, né, galera? Se tiver muito escravo lá, escravo compra. Escravo não compra, não tem salário. Então, para a Inglaterra também era interessante que as pessoas passassem a poder trabalhar e ganhar um dinheiro, porque a partir do momento que elas ganham dinheiro, elas podem comprar, e se podem comprar, podiam comprar também os produtos deles, né? Então, claro que também houve uma pressão nesse sentido, né? Eles também queriam ganhar. Ninguém é bonzinho de graça, né? Nesse sentido, né? A gente deveria, mas não é, infelizmente, né, gente? Então, vamos lá. Movimento abolicionista. Desde a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz em 1850, o debate sobre o fim da escravidão tornou-se cada vez mais frequente entre a população brasileira. Ao longo dos anos, pessoas de diversos grupos sociais, como escritores, advogados, jornalistas e políticos, passaram a defender a abolição da escravidão. Galera, lembre-se, escritores, advogados, jornalistas e políticos. Lembre-se que advogados, os políticos normalmente ou eram médicos ou advogados ou alguém de muita posse, de muita consideração na região.
Mas lembre-se que os escritores, os advogados, os políticos, eles vão ter contato. Lembra que eu falei para vocês, no início, eles iam para Portugal fazer as suas faculdades, fazer os cursos, né, superiores, porque não tinha aqui no Brasil. Então, lembre-se que o contato que eles vão ter bastante com livros, com autores, com ideias abolicionistas lá na Europa. Então, galera, eles voltam de lá com essas ideias abolicionistas e começam a conversar, explicar, falar e disseminar essas ideias entre a população que não tinha tanto estudo. E a população começa também a se questionar e perguntar. Então, claro que a população passa, com o passar do tempo, de tanto debate, conversar, começa realmente a questionar seriamente a abolição, né? No dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, que colocou fim à escravidão no Brasil. Olha, galera, teve a Lei Eusébio de Queiroz, que não impedia que se comprasse escravos da África para cá. Só que aqui no livro de vocês não está falando da Lei do Sexagenário. Lembra que eu falei para vocês? Tinha a Lei do Sexagenário, a partir de 60 anos, deixava de ser escravo. Foi uma lei que foi colocada aqui antes da Lei do Ventre Livre, se eu não estou enganada. Foi antes. E o livro de vocês não conta. Tá? Então, teve também a Lei do Sexagenário, a prof já explicou que escravos com mais de 60 anos seriam libertos, não seriam mais escravos. Gente, ninguém chegava a 60 anos naquela época, muito menos escravo, né? A média de idade nessa época aqui no Brasil era de 45 anos. Então, você chegaria a 50, 50 e pouco. Ai, prof, mas ninguém chegava a 60. Chegava, gente, mas era muito pouco, muito pouco. A maioria da população morria jovem. Lembre-se que as mulheres tinham muitos filhos. 8, 9, 10, 12, 15 filhos. Então, assim, elas já morriam, elas casavam muito jovens e morriam mais jovens. Os homens também. Lembre-se, não tinha remédio, não tinha vacina, não tinha hospital, não tinha exames, não tinha nada dessa tecnologia que a gente tem hoje. A média de vida era menor. E muito pior para um escravo, que comia mal, dormia mal, não tinha nada de saneamento, não tinha nenhuma condição. É claro que os escravos não chegavam a 60 anos. Aquela lei inútil lá do sexagenário libertou pouquíssimos escravos justamente porque eles não chegavam a 60 anos, né, gente? Não esqueçam disso. Não está falando no livro, mas a prof falou no outro vídeo aqui. Então, vamos ler esse textinho aqui. O movimento abolicionista tornou-se irresistível nas áreas cafeeiras, onde quase 2/3 da população escrava estava concentrada. Com uma nova consciência de si mesmo e encontrando apoio em segmentos da população que simpatizavam com a causa abolicionista, grandes números de escravos fugiram das fazendas. A escravidão tornou-se uma instituição desmoralizada. Quase ninguém se opunha à ideia de abolição. Embora alguns reivindicassem que os fazendeiros deveriam ser indenizados pela perda dos seus escravos, o único grupo que resistiu até o último minuto foi o dos representantes dos fazendeiros das antigas áreas cafeeiras. É claro, né, galera? Eles não queriam perder. Então, é lógico que é justamente esses que vão brigar para que existisse a escravidão ainda, né? Vai ser justamente o grupo de fazendeiros dessas plantações de café que justamente irão tentar defender a escravidão até o quanto fosse possível pela perda que teriam de trabalhadores, né? Mas não se esqueça que, paralelamente, já havia uma campanha da Europa para trazer imigrantes para o Brasil. Ninguém aboliu a escravidão por bondade, gente. Eles fizeram anos de campanha e muitos imigrantes já estavam chegando no Brasil, já estavam aqui e já estavam trabalhando nas fazendas de café quando a abolição ela é estabelecida. Certo? Então, não acredite que foi bondade de ninguém, muito menos de Princesa Isabel, que nem queria assinar nada. Ela realmente era contra a escravidão, mas ela não queria se meter politicamente, ela não teve escolha. Ela foi pressionada, parou a carruagem e falou, entra aí, Isabel, e vem assinar, porque não tem outra pessoa aqui, estão todos viajando na Europa, e você precisa assinar a abolição. Foi dessa maneira que aconteceu. Ninguém foi bonzinho, tá? Ai, um dia tomaram consciência que a escravidão era ruim. Não, foi pressão da Inglaterra e foram trazendo, claro, alguns anos antes os imigrantes já estavam aqui, tá? Então, vamos ter bem claro isso para nós, não podemos ser iludidos e fantasiar um Brasil que não existiu. O Brasil era assim, né? A gente sabe dos defeitos do nosso país, a gente ama o nosso país, mas também sabemos os defeitos que temos por aqui.
A nossa história, essa parte nos condena. Então, vamos ser justos, honestos, corretos. Então, nesse tempo, foi abolido, sim, graças a Deus, demorou demais, mas por pressão econômica da Inglaterra, né, que começou a pressionar o Brasil para que o Brasil libertasse, por uma campanha grande que ocorre na Europa para trazer os migrantes para cá, para trabalharem no lugar dos escravos, e eles aproveitam um momento em que o imperador não está aqui e Isabel vai lá, vem Isabel, você aqui na linha de sucessão se encontra, vem e assine. Então foi assim que aconteceu, ok? Então vamos lá, pessoas bonitas, responder as atividades da página 281. Complete as lacunas das frases a seguir com palavras abaixo. Grupos sociais, tráfico, movimento abolicionista. O Tarará reivindicava o fim da escravidão. Quem reivindicava o fim da escravidão? Pessoas bonitas. Movimento abolicionista. Pessoas de diversos grupos sociais faziam parte do movimento abolicionista. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Forme frases com as palavras a seguir. Fazendas, café e escravizados. Galera, você vai escrever frases, eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Você pode fazer a sua, da sua maneira. Vou te dar apenas um exemplo. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Apenas um exemplo. Então, vamos lá. Nas fazendas de café, a maior parte dos trabalhadores, ou melhor, nas fazendas de café, a maior parte dos trabalhos era feito por africanos escravizados. Pronto. Resolvido. Outra frase com cafezais, mão de obra e imigrantes. Na segunda metade do século XIX, os cafeicultores passaram a utilizar mão de obra de imigrantes nos cafezais. Pronto, resolvido também. Imigrantes no Brasil. Vamos lá, página 282, pessoas bonitas. Durante o século XIX, milhares de imigrantes vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Lembra que a prof falou da campanha feita na Europa para eles virem. Eles começaram a chegar ao país em 1819, quando um grupo de imigrantes suíços estabeleceu-se em Nova Friburgo, no atual estado do Rio de Janeiro. Galera, vamos pensar 1819, ok? Ok. Quando é que a Lei Áurea acontece e é assinada e entra em vigor? 1888. Se eles chegaram aqui, pensa comigo, em 1819, são mais de 60 anos antes de abolirem a escravidão, os imigrantes já estavam vindo para cá. Tá? Então, pense comigo. No atual estado do Rio de Janeiro, nas décadas seguintes, chegaram outros grupos de imigrantes europeus, como os alemães, italianos, que formaram colônias em diversos lugares do Brasil, principalmente no sul. A gente vai ver bastante alemães, italianos parando justamente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina tem uma colônia, né, uma cidade que ela foi formada justamente por uma colônia de alemães. É um lugar, uma cidade chamada Pomerode. É o lugar fora da Alemanha, mais alemão. Tá? Para vocês terem noção, fica no Brasil, que é em Pomerode. Muito bacana, tem festas lá bacanas também, que tem acho que era um museu muito legal lá também, que me contaram, eu não fui ainda nesse museu, mas quero ir. Então, lá também, italianos também, tá, galera? Santa Felicidade também era uma colônia de italianos que chegaram, né, imigrantes que vieram e se estabeleceram aqui. Então, aqui em Curitiba, olha só que legal. Esses imigrantes vieram para o Brasil incentivados pelo governo brasileiro, que tinha o objetivo de ocupar regiões ainda pouco povoadas e ampliar a produção agrícola do país. O que a prof falou para vocês já no outro vídeo, lá atrás, um mês atrás, justamente essa campanha que acontece na Europa, né, do Brasil na Europa, dizendo que aqui é um país que eles poderiam cultivar, que havia muitas terras sobrando, que eles poderiam plantar, que eles poderiam ganhar, né, e ter uma vida melhor. Então, toda essa campanha feita na Europa faz com que os imigrantes venham para cá. Entenda bem essa parte, se precisar você pausa o vídeo e volta, porque não tenha dúvida que perguntarei sobre isso na prova, tá, pessoas bonitas? Vamos falar, então, da mão de obra dos imigrantes. A partir de 1870... pensa comigo, 18 anos antes da abolição, houve um crescimento no fluxo migratório para o Brasil, porque a campanha na Europa se intensifica. Fizemos uma campanha muito grande de incentivo aos imigrantes a virem para cá. E principalmente nesses 20 anos antes, porque eles se deram conta que
era inevitável acontecer a abolição da escravatura. Era inevitável. Eles teriam que soltar todos os escravos. E ocorre que, nesses 20 anos antes, eles já se preparando para isso, eles começam a intensificar essa campanha para que os europeus venham para o Brasil. Certo? Então, aqui vai acontecer, desde 1870 até 1888, é a época que mais se intensifica essa campanha para os europeus virem para cá. E é a época que mais imigrantes vêm para o Brasil, justamente nessa época. Por quê? Porque eles já sabiam que uma hora eles iam ter que libertar os escravos. Uma hora teriam que libertar os escravizados. Certo? Não teria jeito. Então, começa a se intensificar isso. Vamos lá. Porém, nesse período, os cafeicultores brasileiros procuravam uma solução para o problema da falta de mão de obra em suas propriedades. Utilizando-se de diversos meios de propaganda, olha lá, os cafeicultores passaram a incentivar a vinda de trabalhadores europeus para o Brasil. O que a prof falou? Tá aqui, ó. Assim, muitos dos imigrantes que vieram para o país nesse período eram contratados para trabalhar nas fazendas de café. No início, os fazendeiros financiavam a vinda desses trabalhadores pagando as despesas de viagem e hospedagem. A partir do final do século XIX, o governo brasileiro assumiu os custos desse tipo de imigração. Claro, se tornou inevitável, teve que abolir a escravatura, então, claro que o governo passou a custear. Não, a gente paga a passagem para vocês irem, tá? Motivações. A maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX era europeia. Nesse período, alguns países da Europa passavam por uma grande crise econômica e social. Muitos pequenos produtores rurais não conseguiam manter suas propriedades e passaram a procurar por melhores oportunidades nas cidades. Porém, a população europeia passava por um processo de grande crescimento, sem que as vagas de emprego nas cidades crescessem na mesma quantidade. Dessa maneira, muitas pessoas ficaram desempregadas. Alguns países, como Itália, enfrentavam ainda vários conflitos políticos e guerras, causando mais sofrimento à população. A viagem para o Brasil. Os imigrantes viajavam em péssimas condições para chegar no Brasil. Os navios com capacidade para 600 passageiros transportavam até 2.500 pessoas. Além disso, os imigrantes enfrentavam problemas como a má qualidade dos alimentos, falta de higiene nas embarcações. Galera, a gente já falou como eram as embarcações antigamente, né? A gente já sabe a tristeza que era. Então, claro que não era fácil vir para cá, muitos adoeciam no caminho. Leia o texto a seguir sobre a migração para o Brasil. O Brasil, assim como a Argentina e os Estados Unidos, estava ávido. Ávido é ansioso, com pressa. Estava com pressa por receber esses imigrantes. Para convencê-los a virem para São Paulo, os agentes valiam... Esses agentes, galera, eles eram pessoas que procuravam lá na Europa pessoas que queriam migrar para cá. Tá? Valiam-se de toda sorte de expedientes. Mencionavam as riquezas trazidas pelo café, o progresso de São Paulo, prometiam acesso fácil à terra, depois de um curto estágio nas fazendas, e evitavam qualquer referência às duras condições de trabalho vigentes na lavoura. Mas a decepção não tardava. A posse de um pedaço de terra, o grande sonho dos imigrantes, era muito mais difícil de se realizar do que afirmavam as propagandas. É claro, né, galera? Propaganda enganosa ainda por cima, né? Elaiá. Muito bem. De que maneira os agentes tentavam atrair pessoas para migrarem para São Paulo? O que eles faziam, então? Faziam promessas, diziam sobre as riquezas trazidas pelo café, que o Brasil era um lugar de muitas terras, que eles conseguiriam pedaços de terra para eles, faziam umas propagandas enganosas por lá. O que os agentes procuravam esconder dos imigrantes? Que as condições de trabalho nas lavouras de café eram péssimas, eram muito ruins. Por que a autora afirma que a decepção dos imigrantes não tardava? Porque eles tinham um sonho de ter um pedaço de terra aqui para poder plantar, para poder se estabelecer, e era mais difícil do que eles imaginavam, era mais difícil do que prometiam para eles ter essa terra. Certo, pessoas bonitas? Terminamos aqui o conteúdo de história do módulo 2. Na próxima aula, eu vou... É isso? É isso. Terminou. Na próxima aula, eu deixo uma revisão de história e daí faremos a nossa avaliação. Então, veja e reveja esse vídeo se for preciso, mas fique bem ligado com esse conteúdo de história, tá? Vá dando aquela revisadinha, vá dando aquela estudada, que logo teremos a avaliação. A prof vai deixar uma revisão aqui e a gente daí faz junto. Certo, pessoas lindas?
Muito bem. Então, para hoje, terminamos. A prof já mostrou para vocês o conteúdo de matemática que a gente vai fazer lá na plataforma, hoje é quarta. A prof mostrou o projeto que está lá na plataforma, você entra lá também na matéria de convivência ética e baixa esse projeto. E já falamos do conteúdo de história de hoje, né? Terminamos ali falando sobre o segundo reinado. Certo, pessoas lindas? A gente se vê na semana que vem, porque amanhã, quinta, é feriado e sexta-feira é recesso. Estava previsto no calendário. Certo, seus lindos? Então, a gente se vê na semana que vem com o projeto Capivara Colorida, que a prof inventou, um nome bem legal, e a gente vai fazer junto. Tudo bem? Então, para hoje, eu termino aqui a nossa semana antes do feriado, já deixando um beijo para Pietro, Rafa e Yasmin. Termino a lista também, a gente começa de novo na outra semana. Beijo para todos os bonitos e bonitas que estão aí se esforçando, fazendo as tarefas, caprichando. E a gente se vê na semana que vem com os vídeos bem legais, porque serão diferentes por conta do nosso projeto de conhecimento. Certo, seus lindos? Fiquem com Deus, ótimo feriado, pé para cima, descansa. A gente acabou de terminar um trimestre, foi puxado. Aproveite, são 4 dias de folga. Vai ser feliz, vai brincar, vai comer pipoca, brigadeiro, vai ser feliz. Tá bom? Seus bonitos, fiquem com Deus. Até semana que vem. A gente se vê aqui no canal e lá na plataforma Plural nas segundas e quartas. Certo? Beijo grande. Fiquem com Deus, que a Sagrada Família abençoe vocês. Até semana que vem. Fui!